fechando os olhos, acalmando, fazendo aquela respiração bem profunda, onde o ar vai entrando, o ar limpo, né? Vai entrando através da nossa respiração, limpando o nosso corpo, através do oxigênio, e liberando todas aquelas tensões, as preocupações do dia, né? A gente chega ao final do dia muitas vezes cansado, muitas vezes desanimado, mas é o momento de parar, meditar um pouco, refletir, agradecer, principalmente agradecer, né? Eu gosto muito dessa oração que eu vou fazer, uma oração conhecida por todos, né? Mas ela traz para mim uma conexão muito importante, assim, sabe? E toda vez que eu faço essa oração, eu tento me colocar à disposição da espiritualidade, sabe? Na hora dos trabalhos espirituais, eu sempre vou ali, me coloco à disposição para que seja sempre feita a vontade dos mentores, a vontade de Deus, do nosso Pai, dos espíritos amigos, né? Então, nós que somos médiuns, independente da faculdade mediúnica, independente da habilidade, né, que a gente tenha para manifestar essa mediunidade, nós somos instrumentos. E como instrumentos, a gente precisa sempre estar nessa posição de receptividade, de confiança no astral superior, de confiança nos nossos mentores. Quando a gente confia, acredita e se coloca à disposição para o trabalho mediúnico, o trabalho de caridade, seja ele no formato que for, a gente consegue perceber a atuação dos nossos amigos espirituais. Então, eu vou ler aqui, apesar de já ter cantado muitas vezes essa oração, mas eu vou ler aqui. É a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E com o coração cheio de gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão por estar todo dia aprendendo um pouco mais, gratidão pela oportunidade do trabalho mediúnico, do trabalho espiritual, da caridade. É que eu peço permissão aos mentores da nossa casa espiritualista, universalista, da fraternidade, da Divina Luz Crística. Peço permissão também aos mentores de cada um aqui presente para dar por aberta essa aula de hoje com muito amor, muita paz e muita alegria em nossos corações. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá, pode compartilhar, Paty? Pode. Ainda não foi. Ah, agora foi.
Então, quem estava aqui na aula passada, eu falei sobre alguns estudos, algumas pesquisas científicas a respeito do cérebro, do funcionamento do nosso cérebro e a função dele, né, a participação dele também no nosso processo mediúnico. E como o cérebro se comporta nos momentos de transe mediúnico, né? O que que acontece com o cérebro? Algumas partes elas são mais ativadas, outras elas ficam mais inativas. Mas, de qualquer forma, o que que a gente entendeu nos dois primeiros estudos, né? As duas primeiras pesquisas? É que cientificamente foi comprovado que existe uma modificação na comunicação cerebral, né? Na comunicação entre os neurônios, existem partes do nosso cérebro que ficam mais ativadas que outras. Então, isso demonstra que a atuação dos espíritos naquele momento, na psicografia, na meditação, né? Como a gente vai se comportando de forma diferente. E esse aqui é mais um estudo, é o último que eu vou trazer nesse sentido. Por que que a gente acha importante trazer esses estudos? Porque muitas vezes, quando a gente vai procurar na literatura, a gente vê muitas questões nas obras espíritas, e os livros espíritas de André Luiz, eles antecederam essas pesquisas. Então, as pesquisas vieram depois para comprovar algo que já estava ali, né, sendo transmitido através da psicografia, dos livros, né, dos espíritos amigos. Mas isso traz um respaldo maior, tá? Muitas vezes, para as pessoas, principalmente para as pessoas que não acreditam, né? A gente que acredita fica mais fácil, né, de fazer esse link, de entender, do que aquelas pessoas que têm dificuldade, que não acreditam. Então, esse estudo, ele vai trazer, ele foi feito num grupo de por um grupo de pesquisadores no Institute of Noise Science da Universidade da Califórnia, em San Diego. Foi publicado em 2023, então ele é recente, né? Ele é um capítulo que prestigiada série dos livros Progress in Brain, de Chester, da editora Elsevier, e é uma das principais coleções acadêmicas da área de neurociência, tá? Então, aí o estudo é avaliando diferenças especiais de conectividade cerebral entre divagação silenciosa da mente e estados de transe. Então, vamos ver como é que eles fizeram a pesquisa. Quem participou foram 13 adultos que se identificam como médiums de transe, né? O transe é aquele transe mediúnico, que é o pré, vamos dizer assim, é a meditação antes de uma comunicação, né, com os espíritos. Todos, sem histórico de doenças psiquiátricas, com média de idade de 57 anos. Então, são pessoas adultas, maduras, né? A maioria mulheres, branca e de ensino superior completo. E aí eu vou até abrir um parênteses aqui, que eu acho interessante, que existe um fenômeno, né, no trabalho mediúnico, que a gente olha para a corrente e a gente vê que quase que 90% são mulheres. Isso é um dado, assim, real. Todo lugar que você vai tem muito mais mulheres que homens, né? E aí essa pesquisa foi feita também com mulheres, a maioria, 85%, né? Com ensino superior completo, todos relataram conseguir entrar em transe por vontade própria e permanecer imóveis durante o processo. O que que eles fizeram? Cada participante participou de 2 dias de teste. Em cada dia, eles alteraram entre dois estados mentais. Pode passar. Está pequenininho, mas eu vou ler aqui. Tem o transe de canalização, que é aquele transe onde as entidades, a gente vai canalizar, né, as informações e a presença das entidades espirituais, e um outro grupo ficou com uma divagação mental guiada, como se fosse uma meditação guiada, né? Imaginando tarefas simples, como passear em um mercado ou planejar uma obra. Então, um grupo ficou com esse transe mediúnico e outro grupo com essa divagação guiada. Durante os dois estágios, a atividade elétrica do cérebro foi registrada pelo eletroencefalograma, né?
e que é um exame comum que a gente conhece, a maioria de nós conhece. E aí, eles colocaram sinais elétricos, né, dos neurônios usando sensores colocados. Não tem música de fundo, não. É o barulho da minha rua, eu acho. Mas vamos lá. É, e aí eles, né, fizeram essa captação dos sinais elétricos dos neurônios durante o experimento. Ao final de cada bloco, os participantes avaliaram o grau de consciência durante o transe, numa escala de 0, totalmente consciente, a 11, totalmente inconsciente. Como foi feita a análise? Os pesquisadores utilizaram técnicas avançadas para localizar com mais precisão a origem cortical da atividade elétrica. Então, em que lugar do cérebro que estava sendo mais ativado, né, que estava tendo mais descargas elétricas. Então, foram feitas duas análises: a potência das ondas cerebrais em diferentes faixas de frequência e a conectividade funcional entre regiões do cérebro, como diferentes áreas cerebrais que se comunicam durante cada estado. Então, foram analisados essas duas observações aí. Então, a faixa de frequência e quais eram as regiões do cérebro que comunicavam durante o transe. Pode passar. Então, durante a atividade cerebral no transe, comparando o transe com o estado de divagação, observaram-se mudanças importantes nas ondas cerebrais. Durante o devaneio, que é só pensar em atividades simples, né? As ondas eram mais lentas, teta, teta, nas regiões frontais, indicando um estado mais relaxado e introspectivo. Durante o transe mediúnico, né, mais atividades em ondas beta, gama nas regiões frontais, temporais esquerda, associadas à atenção sustentada, ação dirigida e integração de informações complexas. E menos atividade em gama nas regiões centro-parietais, que podem estar ligadas à percepção do corpo e à integração sensório-motora. E ondas alfas não apresentaram diferenças significativas nos dois estados. Fala, Gabriel. Oi, Patrícia, boa noite, né? Porque a Ave Maria estava muito mais alta que a sua voz. Ave Maria? É, uma música de fundo aí, tava tocando Ave Maria. Você está ouvindo Ave Maria? Será que sou só eu? Olha só o fenômeno mediúnico acontecendo ao vivo. A Ave Às Maria vezes tá é começando. só conferir se tem alguém com o áudio aberto, porque às vezes pode ter uma música ambiente aí Eu tocando. achei Aqui eu estranho. tô ouvindo só o seu mesmo. Aqui é porque a minha Então, rua é meio barulhenta. então foi só eu mesmo, desculpas. Mediunidade mesmo, tá vendo? Olha aí. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, a gente observa aí a diferença entre o devaneio e o transe, né? Que acontece essa diferença de ondas, né? E as ondas mais altas, elas aparecem com mais frequência em determinados locais do cérebro, né? E aquele local onde a gente tem consciência do corpo, né? Percepção do corpo, sensório motora, esse não teve muito, não ficou muito ativado, né? Pode passar. Então, sobre a conectividade, né? Que as conexões aí das partes do cérebro. Em termos gerais, não houve muita diferença, né? Na média, entre a conectividade nos dois estados, mas houve um padrão relevante. Quanto maior a profundidade do transe relatada pelos participantes, menor a conectividade funcional global, principalmente nas faixas beta e gama. O que isso quer dizer? Quanto mais profundo a gente entra no estado de transe, de meditação, de concentração, menor vai ser essa conexão entre as partes do cérebro, né? De uma forma geral. Isso sugere que estados mais profundos do transe podem envolver desconexão entre áreas cerebrais, ao mesmo tempo em que algumas regiões ficam mais ativas.
O que isso significa? Que o transe mediúnico parece envolver um padrão cerebral distinto, com alterações específicas tanto na atividade quanto na integração entre regiões do cérebro. Essas mudanças não ocorrem por acaso, nem são simuladas, elas têm correlação com a intensidade subjetiva da experiência, apontando para uma base neurológica real e mensurável. Gente, eu achei muito fantástico isso, porque muitas pessoas, e eu não me excluo, não, tá? Eu faço parte dessas pessoas, que em algum momento da vida mediúnica ficou com muita dúvida do que estava acontecendo, né? Então, assim, e aí a gente começa a questionar demais. Ah, sou eu estou controlando, eu que estou falando, eu que estou fazendo esse movimento, aquele movimento. E aí, olha que interessante. A pesquisa está mostrando que a gente perde essa, essa conectividade, essa conexão com o nosso próprio corpo, né, muitas vezes. Então, é como se realmente a gente estivesse ali totalmente receptivo às energias espirituais que vão vir, né, a canalização da forma que for. Então, assim, eu achei interessante porque é uma maneira da gente acreditar no processo, sabe? Acreditar, ter fé de que aquilo realmente está acontecendo, que a gente não está influenciando, a gente não está simulando, né? E eu me lembro que no último desenvolvimento presencial que a gente teve, o Giramundo falou muito sobre isso, de deixar fluir, de acreditar que aquele processo ali, ele está sendo um processo seguro, né? A gente está num ambiente seguro na fraternidade e que a gente tem que deixar fluir, a coisa acontecer mesmo, né? Pode passar. Então, algumas limitações aqui, eles trazem algumas limitações da pesquisa, né? Porque o número de participantes era pequeno, né? Pouco diverso, ou seja, eram só mulheres, como eu disse, né? Só mulheres brancas, né? Enfim, com uma faixa etária muito limitada, mas é uma só forma de indução do transe também. Os autores não avaliaram a profundidade do estado de divagação nem confirmaram se havia silêncio mental durante o transe, o que será importante em estudos futuros. Ainda assim, os autores destacaram a importância de usar métodos abertos e transparentes, como o eletroencefalograma, né, que facilita a replicação e o avanço da ciência nesse campo. Qual foi a conclusão geral? O transe de canalização parece envolver um estado cerebral mensurável e específico, diferente do estado comum da mente divagante. O estudo ajuda a mostrar que é possível investigar estados espirituais com rigor científico, sem reduzi-los à ilusão ou doenças, mas também sem romantizá-los, valorizando sua complexidade neurológica e subjetiva. Gente, fantástico isso aqui. Eu achei. Tá? Eu achei isso aqui muito interessante. Por que isso? É mensurável, é comprovado, e, e a gente começa a traçar realmente a questão da doença mental, que foi uma das aulas que eu falei aqui com vocês. Então, existe o processo medíocre, ele está atuando, ele vai mexer em parte do nosso cérebro, né? E isso é muito importante a gente ter esses estudos registrados. Pode passar. Então, a conclusão, fechando aqui, que eu não consegui fechar na outra aula, né? A primeira aula. Quem não assistiu, aí, acho que está gravado, já subiu, né, para o YouTube. O espírito age e a ciência começa a enxergar. A ciência está começando a observar o invisível. Vimos que o cérebro muda sua atividade quando há incorporação, transe ou psicografia. Esses estudos mostram que os médios não estão fingindo ou imaginando, como se já pensou no passado. E muitas vezes a gente acha que está fazendo isso, né? O que aprendemos até aqui, que a espiritualidade pode ser sentida, a ciência pode ajudar a entendê-la. Os estados espirituais mediúnicos envolvem mudanças reais no funcionamento do cérebro. E o que vem a seguir? Então, aqui nessa aula de agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão espírita, né, principalmente do André Luiz, as obras dele, como eu falei, que antecederam todos esses estudos que eu mostrei, né, e vamos entender como ele explica as camadas do pensamento, a pineal, a mentalidade, como esses ensinamentos conversam com tudo o que a ciência começa a descobrir.
E aí, assim, eu vou abrir um parênteses aqui, só para complementar essa primeira aula, né? Uma vez eu dei uma aula na curso, né, no desenvolvimento presencial, sobre animismo e mistificação, né? Eu vou só dar uma pincelada, porque tem o link com o resultado, né, dessas pesquisas, e como a gente começa a achar que está influenciando no processo, né, interferindo, modificando alguma coisa, não é a entidade, não é o espírito, sou eu. Existe principalmente no início, mas também acontece depois de um tempo, em que o médium já está trabalhando mediunicamente com seus mentores já há um tempo, né? O processo do animismo. Então, o animismo nada mais é do que a participação nossa, do nosso espírito encarnado, juntamente com o mentor que está ali atuando no processo mediúnico, né? Então, não há nada de errado no animismo, desde que ele seja entendido, bem direcionado, né? E faz parte do processo. Tá? A mistificação, não. A mistificação ela já começa a ser já tem uma intenção por trás de mascarar aquele processo, mascarar a manifestação mediúnica, né? E aí começam de várias formas, pode acontecer de várias formas, mas é a intenção que muda, tá? Principalmente a intenção. Então, o animismo, ele pode acontecer, ele acontece, ele é bem-vindo no primeiro momento. Claro que com o tempo a gente vai se ajustando, vai conhecendo. Eu costumo dizer que o nosso contato com os nossos mentores, ele é um contato sabe aquele amigo que você não vê há muito tempo? E aí você vai reencontrar? Então, você vai reencontrar um amigo de muito tempo, né? Só que tem muito tempo que você não vê. Então, é lógico que vai precisar, primeiro, tem aquele estranhamento inicial, você sente muitas coisas, mas ainda há um estranhamento. À medida que você vai se desenvolvendo, tendo contato com ele, você vai retomando aquela amizade, né? E aí essa amizade ela pode ir evoluindo cada vez mais. Esse laço de amizade ele vai se estreitando também à medida que você vai trabalhando mediunicamente. Então, é um processo muito bonito, que vale a pena a gente entender como é que ele funciona, né? Eu acho que essa coisa, as pessoas mais racionais, né? É importante esse entendimento, né? Mas tem algumas pessoas que são mais emotivas, que sentem mais que outras, né? Mas entender que esse é um processo natural e que faz parte, eu acho importante. Então, assim, facilmente a gente consegue saber a diferença entre animismo e mistificação. Então, e assim, e como o médico já trabalha há muito tempo, acontece muitas vezes a gente não está num dia muito bom, às vezes a gente está muito cansado, não descansou o suficiente, ou está com muitas questões na vida, né, para pensar e se preocupar. E às vezes a incorporação ou a ação, né, a participação da entidade, né, ela fica mais sutil, né? E aí até gente que já trabalhou muito tempo, né, incorporado ou psicografando, seja lá a forma que for, né, acaba ficando assim, nossa, acaba meio que duvidando, assim, tipo, nossa, eu estou meio mais eu do que a entidade. Pode acontecer, gente, pode ser que em algum momento você está mais ali do que a entidade. Mas uma vez eu ouvi um dirigente falando, ele estava dando uma aula, né, de um centro que eu frequentei, que eu participei, que ele falava assim, sabe o que é mais importante? Você saber que você está falando boas palavras, palavras de acolhimento, né, de amor com amorosidade, tratando as pessoas com amorosidade e acolhimento. E aí, à medida que você vai colocando o seu sentimento, a sua dedicação, o seu amor, com certeza essa parceria ela vai ficar mais próxima, né? Então, a entidade mesmo vai estreitando esse laço na hora da consulta, enfim, sabe? É exatamente isso, né? É uma dança em conjunto, tem que aprender a dançar com seu par. Isso, e o Giramundo sempre fala isso, é exatamente isso, né? É uma dança que você vai, ou uma dança,
ou um trabalho que você vai fazer com uma parceria ali, um amigo, enfim, né? Pode passar. Então, agora eu vou passar, né, agora para as visões espíritas a respeito da neurociência e a espiritualidade, como é que elas se conversam, onde é que elas vão se entrelaçar, né? Até agora eu mostrei estudos mais científicos, né? Agora a gente vai para a parte espiritual. Pode passar. Então, como a espiritualidade entende o nosso cérebro? É uma visão mais integradora da evolução, né? Segundo essa perspectiva espiritual, o cérebro humano é o resultado de uma longa trajetória evolutiva, desde os seres mais primitivos até o estágio atual. Então, partes mais antigas do nosso cérebro, como chamado complexo M, né, que é o cérebro reptiliano, ainda existem e cumprem funções básicas como sobrevivência, reflexos, emoções primitivas, medo, raiva, alegria. E as regiões mais novas, como o neocórtex e os lóbulos frontais, são vistas como áreas de ascensão evolutiva associadas à razão, à ética, à espiritualidade e ao amor. Então, a gente observa que tem uma evolução, né, no reino animal, claro, né, mas também nossa, no caso, em que o nosso cérebro começa a sair da resposta mais primitiva, mais instintiva, para respostas mais elaboradas, né? Mas ainda assim a gente tem o nosso cérebro reptiliano, ele diminuiu de tamanho, né? Ele não tem mais o mesmo tamanho de antes. E hoje o nosso cérebro, essa parte, principalmente essa parte aqui da frente, né? Ele é o lóbulo frontal, ele é muito maior, né? Em termos de volume, vamos dizer assim, né? Então, qual que é a função do nosso cérebro reptiliano? Ele tem a função de controlar reflexos, ritmos corporais, reações de luta ou fuga e os nossos comportamentos mais reativos. Né? É aquele cérebro que você reage, você precisa dele muitas vezes para reagir rápido e ter uma resposta rápida, por exemplo, diante de um perigo, entende? E muitas vezes, quando eu falei lá atrás sobre ansiedade, muitas vezes a gente interpreta, né? Nosso cérebro interpreta algumas situações, porque antigamente, né, nos nossos antepassados, os perigos eram correr de um mamute, de um animal perigoso, né, peçonhento, para sobreviver. Né? E hoje a gente enfrenta outros problemas, né, mais elaborados, mais complexos, mas o nosso cérebro ele vai entender o que era perigo lá, hoje ele entende que é perigo aqui também. Só que a nossa forma de reação fisiológica e primária é muito semelhante. O que vai mudar são as áreas novas do nosso cérebro, que a gente tem essa capacidade de elaboração. Então, o que a gente não fazia lá atrás, na época das cavernas, que nossos antepassados não tinham essa parte mais evoluída do cérebro, hoje a gente já tem. Então, hoje a gente consegue interpretar, perceber, avaliar, interpretar, né? E a partir disso tomar decisões. A tomada de decisão ela fica muito concentrada nessa parte maior do nosso cérebro, certo? Pode passar. Então, a visão espiritual considera que as chamadas áreas silenciosas do cérebro, ainda pouco compreendidas pela ciência, guardam potenciais evolutivos do espírito. São capacidades que ainda não usamos, mas que podem se desenvolver à medida que crescemos moral e espiritualmente. Isso dá sentido à ideia de que o espírito está sempre em processo de aperfeiçoamento e que o cérebro é um instrumento em expansão, ajustado ao nível de consciência de cada um. E aí, assim, isso aqui que eu vou falar então, através das minhas reflexões, dos estudos que eu faço. Eu considero a mediunidade entrando exatamente nesse ponto de evolução do nosso cérebro, sabe? Então, a capacidade, a mediunidade, essa capacidade de comunicação, né, com o mundo espiritual, ele é um sinal evolutivo da nossa espécie. Então, quando eu falo dessas áreas silenciosas do cérebro, hoje em dia,
elas não são tão esse termo silencioso não é um termo muito adequado, tá? O que acontece? Ela não está inativa, essas áreas do nosso cérebro não estão inativas, elas têm funções, só não estão relacionadas às funções motoras e sensoriais mais básicas. Ela vai entrar num processo, essas áreas elas entram em processos mais complexos de integração de informações e processos cognitivos superiores. Então, não é que ela está silenciosa, ela só não está visível, né, como as outras áreas estão. Mas ela está envolvida, essas áreas estão envolvidas em realização de integração mais complexa de informações. Então, a formação do cérebro e a mente, a visão espírita da evolução, aí tem aí na bibliografia, né? Evolução em Dois Mundos, a primeira parte, no capítulo 9, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Pode passar. Como é que isso se dialoga? Como é que é esse diálogo com a neurociência? Embora essa visão venha da espiritualidade, ela encontra ecos em áreas como a neuropsicanálise ou neuropsicologia, e também busca integrar a biologia cerebral com dimensões mais subjetivas da mente. Do ponto de vista científico, a divisão do cérebro em camadas evolutivas, como o cérebro reptiliano, o sistema límbico, né, o córtex, que é essa parte maior que eu falei, é um modelo conhecido como cérebro trino, proposto por Paul MacLean. Ele é hoje considerado simplificado, mas ainda útil como recurso didático. Então, ainda é uma simplificação, né, do funcionamento cerebral, mas ainda é usado para a gente entender como é que funciona. Então, segundo, né, o Paul MacLean, ele separa o cérebro em três partes, né, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. E o neocórtex seria essa evolução que eu falei sobre essa parte de maior volume do nosso cérebro. Então, o cérebro evolui com o espírito. À medida que o espírito vai evoluindo, o nosso cérebro vai evoluindo também. Então, a visão de André Luiz combina biologia evolutiva, psicologia espiritual e ensinamentos cristãos, propondo que o cérebro humano se desenvolveu como reflexo das experiências vividas pelo espírito ao longo de suas encarnações. Gente, isso é muito real. Assim, eu falo isso, eu já falei isso em outras aulas, mas como eu estou trabalhando com essa questão da psicoterapia reencarnacionista, e aí quando a gente faz a regressão, que vai para o mundo astral, né, que a gente leva a regressão até o local onde o espírito vai para o mundo astral, do outro lado, né, depois que desencarna e tudo. E lá existe todo esse movimento de estudo, de trabalho, né? O próprio Chico Xavier fala, né? Falava, né? Qual que é a maior lição para o médium, né? O que que a gente precisa? Trabalho, 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 trabalho. Isso quer dizer o quê? Que a gente trabalha encarnado, a gente trabalha desencarnado, a gente encarna de novo, trabalha. Ou seja, a gente vai estar sempre trabalhando, né? Mas o trabalho, ele não tem que ser visto como algo pesado, difícil, penoso e desgastante, né? Assim como acontece muitas vezes no nosso trabalho da vida, né? Muitas vezes a gente trabalha porque precisa do dinheiro, precisa sustentar, né? Se sustentar. Mas o trabalho, ele é visto na perspectiva espiritual de uma outra forma, né? E tem que ser visto de uma outra forma. De uma forma mais leve, de uma forma mais amorosa, de uma forma de mais de crescimento mesmo, de evolução, sabe? Então, esse pedaço, né, que o André Luiz coloca, ele é muito verdadeiro quando a gente observa, né, nessas experiências, quando o espírito ele está sempre trabalhando, sempre se aprimorando, tentando alcançar essa evolução, é um passinho a mais. Às vezes a gente para, a gente não evolui, né? A gente não anda para trás. A gente pode parar em algum momento, né? Porque existem algumas questões que são mais difíceis, né, para a gente conseguir ultrapassar, mas
o caminho é sempre para frente, né? Então, eu acho que isso é muito bom saber dessas coisas, saber que a gente está buscando esse caminho de evolução, né? Então, aí, como a espiritualidade entende o cérebro? Vamos continuar. Segundo o espírito André Luiz, o cérebro humano pode ser dividido em três grandes regiões, que correspondem não só a níveis anatômicos, mas também a estágios de consciência espiritual. Então, ele vai trazer o subconsciente, que equivale, né, assim, em termos de anatomia, o cérebro reptiliano, o tronco cerebral de encéfalo, né, que é essa parte aqui de trás, vai descendo lá pela espinha, né? Então, tem uma parte aqui na nossa nuca, que fica mais ou menos aqui, né? O cérebro reptiliano, tronco cerebral de encéfalo, que vai descendo lá pela nossa coluna, né? Se ramifica, né, pela coluna, mas ele fica localizado mais ou menos na nossa nuca. Então, segundo André Luiz, é o porão da individualidade, sede dos instintos, hábitos automáticos. Então, é onde reside a nossa individualidade. E aí, quando a pessoa é muito individualista, muito materialista, provavelmente ela está usando muito mais, né, essa parte do nosso do cérebro. Então, ele divide no consciente, que seria o sistema límbico, o córtex motor, né, que é a morada das conquistas atuais, onde vive o esforço, a vontade, é o nosso poder de ação, é a nossa consciência, é aquilo que a gente está desperto e vai fazer por vontade, né? Então, é a nossa vontade. E ela é muito importante nos nossos trabalhos mediúnicos, porque a vontade, aquilo que eu manifesto em termos de vontade, a gente pode criar mentalmente, né? E a coisa acontecer realmente. E o superconsciente, que são os lobos frontais, o neocórtex, que é a casa das noções superiores, espaço do ideal, da ética, da evolução espiritual. Então, o André Luiz ele já trazia, né, essa divisão também, além do estudioso, né, do Paul, ele traz também essa divisão prima, né, do cérebro. Gente, até aqui está tudo bem? Está muito rápido? Como é que tá? Vocês ficam caladinhos e eu vou indo. Está tudo jóia? Só dá um joinha se está tudo bem até agora. Vamos lá. Como a espiritualidade entende cérebro? Continuando, a metáfora do castelo de 3 andares. Então, André Luiz compara o cérebro a um castelo com 3 andares. O primeiro, que eu falei, que é o subconsciente, então os impulsos, aqui é só repetindo, mas de uma forma diferente, ele traz essa metáfora, né, para explicar, que são os impulsos automáticos, hábitos, reações instintivas, representa o passado da nossa evolução. O passado, ele é importante? É, porque existe um aprendizado. Então, o passado, ele serve até, assim, fazendo, ampliando um pouquinho essa ideia, né? Hoje, qualquer situação que você lembrar, o que o passado serve para a nossa vida de agora? Aprendizado. É o que a gente aprendeu com o passado. Por isso que, muitas vezes, as pessoas ficam presas em situações do passado, e aí eu estou trazendo para o dia a dia, tá, gente? E isso é um grande erro, porque o passado, ele, né, já passou, você já ultrapassou aquela situação, aquele estado, você não é hoje quem você já foi um dia. Então, o passado ele só vai servir para uma coisa, você aprender com o que viveu, mais nada. Então, o segundo andar do castelo, né, segundo André Luiz, seria o consciente, a vontade, as escolhas, o aprendizado, representa o presente da nossa vida mental. E o terceiro, que é o superconsciente, são as intuições elevadas. Bom, é só repetir, ideias e valores representam o futuro do nosso espírito. Então, qual que é a ideia? Né? A gente está cada vez mais caminhando para o terceiro andar. Vamos lá. Então, cada andar, do cérebro é essencial, mas deve ser compreendido como parte de um caminho. O subconsciente, né? Qual que é o obstáculo que a gente encontra
na parte subconsciente, que fica os nossos impulsos e os nossos hábitos instintivos. O comodismo, o apego ao passado. Eu acabei de falar sobre isso, né? Do quanto muitas pessoas ficam presas e apegadas ao passado. E o comodismo também, né? Como é instintivo, é, é, é aquela coisa automática, é automatismo, né? Então, o subconsciente está ligado a essa coisa do automático, dos hábitos que a gente acaba adquirindo durante a vida, e a gente fica ali, repetindo. Ah, eu já tenho o hábito disso. Muitas vezes o hábito é saudável e outras, muitas vezes, o hábito não é tão saudável assim, né? Ou comodismo, ah, tá bom assim, para que que eu vou mudar, né? Se tá bom ou tá ruim, mas eu pelo tem aquela frase, né? Muitas vezes eu escuto isso. Ah, tá ruim, mas pelo menos eu sei como é que funciona. Tá ruim, mas tá bom, né? Gente, isso é comodismo, né? E qual que é o potencial transformador desse obstáculo? A base da vida e da sobrevivência. Então, a gente tem o impulso, o hábito, o instinto, ele nos serve. Não é que a gente vai tirar isso, a gente vai jogar isso fora. Mas a gente tem que entender que ele tem uma função muito específica na nossa vida. E não ficar desviando a função, vamos dizer assim, sabe? Se ele tem essa função de sobrevivência, né, da base da nossa vida, da sobrevivência, que sirva só para isso. A gente não fique utilizando para outras finalidades, né? E tem o consciente, né? Então, a região consciente da vontade, do esforço, da decisão, qual que é o obstáculo? Qual que é a parte negativa disso, né? A preguiça, rebeldia, resistência. Então, muitas vezes, a vontade e o esforço para agir, para fazer e para ser proativo, para ir em frente, o que que nos prende? Quais são esses obstáculos? A preguiça, a resistência. Ah, não, não. É aquela coisa assim, eu sou assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Gente, não, a gente pode mudar se a gente tem vontade, tem esforço, toma decisão. Eu tenho certeza que aqui, em algum momento da vida de cada um aqui, vocês tomaram uma decisão e fizeram diferente. Estava agindo de um jeito e tomou uma decisão, a partir dessa decisão mudou, né? Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi hoje no meu trabalho. Ele virou para mim, não atendo ele já faz um tempo, né? E aí ele virou para mim e falou assim: Ah, eu quero parar de fumar. Ele já fumava desde os 16 anos, aí fumou por um tempo, parou um ano, voltou, parou mais uns 3 anos, depois voltou de novo, e agora está querendo parar de fumar, né? E aí eu falei para ele, bom, a primeira coisa que você tem que ter é vontade, é querer. Você tem que querer. Se você quer mudar, se você quer parar, é o primeiro passo. Aí eu falei, depois do primeiro passo, vem o segundo, que é o desafio de dar conta, de bancar essa vontade, de bancar essa decisão, né? E aí a gente foi trabalhando a questão, né, específica lá do cigarro, porque o cigarro tem uma questão do vício, né? Tanto emocional quanto físico. Mas é essa questão da rebeldia, da resistência, que muitas vezes a gente se prende nela. E aí, o que que é o potencial transformador? O caminho da transformação, da mudança. Aí ele até falou assim para mim, eu falei, como é que você parou das outras vezes? Foi aos poucos ou foi de uma vez? Ele falou, não, comigo só funciona se for de uma vez. Se eu decidir parar e parar, acabou. Falei, então isso. Então vai pelo caminho que você já sabe que deu certo e segue, né? O superconsciente, que é a nossa intuição, o ideal, a espiritualidade, qual que é o obstáculo? A latência e a atividade. E o potencial transformador é o futuro do espírito, a imagem do Criador. Então, é esse caminho que a gente tem que estar olhando, para esse caminho. O nosso foco é esse. É a intuição, o ideal, a espiritualidade, é usar dessa capacidade que hoje eu acredito, né, verdadeiramente que todo mundo é médium. Hoje, nesse momento planetário, todo mundo tem mediunidade, certo? E a mediunidade, ela entra como essa evolução mesmo do nosso cérebro, do nosso espírito, né?
Uma coisa está ligada à outra. Então, o grande instrumento da transformação hoje é o consciente, onde vivem os esforços, a vontade e o poder de mudar. Na aula passada, eu falei sobre a neuroplasticidade. O nosso cérebro ele tem essa capacidade de fazer novas conexões e mudanças, e aí vem a nossa vontade, que é a nossa participação no processo de mudança, né? Querer. Pode passar. Como o cérebro foi sendo construído ao longo da evolução? Aí aqui é só para a gente entender como é que ele foi evoluindo, né? É, na formação orientada, os espíritos superiores, lá atrás, quando o corpo humano foi formado, né? A, a, é um, como é que eu falo para vocês? É uma programação. Existia uma programação dos arquitetos espirituais para formar o nosso cérebro. É tudo que aconteceu no nosso corpo, as transformações, a evolução, tanto do corpo físico, dos corpos sutis, do nosso cérebro, todo esse caminho ele foi programado pelos arquitetos espirituais que acompanharam a formação do cérebro como instrumento da mente, passo a passo, ao longo da evolução. Então, nada foi por acaso, né? Tudo foi muito bem planejado, tudo foi muito bem estudado, minimamente, nos mínimos detalhes, para que a gente chegasse onde a gente está, e sabe-se lá onde ainda a gente vai estar, né? O começo era simples, né? Nos invertebrados surgem as primeiras massas de fibras nervosas, ainda sem estrutura definida. Então, três partes principais dos vertebrados, o cérebro começa a se organizar em três vesículas, né? Prosencéfalo, parte anterior, mesencéfalo, parte do meio, podencéfalo, parte posterior. Então, a evolução por espécie. Né? As espécies começaram pelos peixes, que era um cérebro muito pequeno, né? É ainda muito pouco desenvolvido. Os anfíbios mostram avanços no desenvolvimento cerebral. Pode passar. E os répteis com maior complexidade, e aí surge nos répteis a glândula pineal, que aparece mais evidente, até com formas semelhantes ao olho em alguns lagartos. Tinha aquele formato do olho do lagarto, né? Ela é bem pequenininha, essa glândula, né? Mas ela é extremamente importante, e a gente vai entender. Ela funcionaria como uma espécie de antena, começando a preparar o terreno para processos mentais mais profundos, como pensamento, meditação e a mediunidade. Em aves e mamíferos, o cérebro se amplia, surge mais sulcos, que são aquelas dobrinhas, né, do cérebro, girencefalia. Em outros, como coelhos e cangurus, o cérebro permanece liso, licenfalia. Mas o número de sulcos não está diretamente ligado à inteligência. Tá? O que importa, segundo a visão espiritual, é o nível de consciência e o trabalho educativo dos espíritos. Então, não é o tamanho, não é o número de sulcos, mas sim o nível de consciência. E aí a gente, mais uma vez, a gente está trabalhando nesse processo de cada vez mais, né, aumentar o nosso nível de consciência. Mamíferos em transição evolutiva são acompanhados por instrutores espirituais, como crianças no jardim de infância, desenvolvendo seus centros nervosos para futuros mais conscientes. O que isso quer dizer? Isso lá na formação, né, do planeta, quando começou a vida pelos peixes, né, pelos habitantes das águas, né? Aliás, começou bem antes dos peixes, né? Mas, enfim, a vida começou na água, né? E aí, evolutivamente, porque os animais, eles têm alma grupo, então eles vivem em grupos, né? Como os cardumes, né? Os grupos de animais. E aí, à medida que eles vão, os espíritos de alma grupo, né? Existem algumas vertentes de estudo espirituais que acreditam que eles vão evoluindo, e aí vão passando, né? De estágios em estágios, né? Então, existem vertentes que acreditam que nós tivemos, hoje nós somos seres, né, mais conscientes, mas que em algum momento lá atrás fizemos, alguns de nós, estágios em alguns grupos,
ou em todos os grupos, mas essa é uma visão que vem trazendo essa questão dos instrutores espirituais, ensinando, trazendo, né, essa educação mediúnica evolutiva, vamos dizer assim. Ficou clara essa parte para vocês, gente? Tá tudo bem. Vocês vão deixar mesmo no vácuo, né? Tá bom. Vamos lá. Tá tudo bem, Paty. Ah, então tá bom, Yu. Nossa, obrigada por ter falado comigo. Mas eu tô rouca de tudo, mas tá tudo bem. Zé, tá muito rápido, como é que tá aí? Tá tranquilo? Não, não tá rápido, tá tranquilo, Paty. Não, tá bom. Tá tranquilo, pode Ai, que seguir. bom, Fica gente. Ai, fala comigo. tranquila. Eu Ai, que também bom. tô achando tranquilo, tá, Paty? Tá tranquilo também. Agora eu me senti amada por vocês. Eu fico olhando, sério, gente, eu fico olhando para a tela, eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô aqui, tá, 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 tá. Ai, que bom, sou carente, sou carente. Vamos lá. Reflexo e base para a consciência. Nos animais, o cérebro começa a organizar reflexos tipo, que são reações automáticas fundamentais. Então, na evolução, a gente vai vendo que existem, começa a haver alguns reflexos mais involuntários, né? Então, flexão, retirada de um membro após o estímulo. Aquela história do joelho, né? Você bate no joelho, né? Tira, você bate em algum lugar, você tira, vai queimar a mão, tem o reflexo de tirar, né? Que está relacionado à defesa, né? Resposta a estímulos nocivos. O tônus muscular, que é a resposta à tensão nas fibras, e a postura e a coordenação. Então, a gente começa já aqui a ter uma evolução das funções cerebrais. Esses reflexos constroem as bases nervosas para a percepção, atenção e escolha, preparando o corpo e a mente para níveis mais avançados de consciência nas próximas vidas. Olha que interessante, né? Então, a gente começa a se preparar. Claro que não são todos os espíritos, mas acredito que todos que estão aqui teve uma programação, né, reencarnatória. Então, quando a gente tem essa programação reencarnatória, a gente vai, como eu falei, evoluindo de uma encarnação para outra. No máximo, a gente estagna, assim, ou estagna, ou o ritmo de mudança, de evolução da consciência, ele pode ser mais rápido ou menos rápido, dependendo das nossas escolhas, né? E aí entra realmente o tão falado, né, livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, mas o livre-arbítrio ele não entra numa liberdade total, né? Porque toda escolha tem uma consequência. Então, acaba que o livre-arbítrio ele tem um viés aí de consequência mesmo. Se eu vou escolher algo, eu vou ter uma consequência daquela escolha, certo? Então, é nesse sentido que a gente vai pensando que a nossa programação reencarnatória, ela também é permeada pelas nossas escolhas, né? Muito permeada pelas nossas escolhas. E todas elas têm uma consequência, né? Pode passar. Então, o neurônio como instrumento do espírito. O neurônio, além de ser uma célula biológica, é descrito como uma usina microscópica, que reflete também o corpo espiritual, o psicossoma. Ele contém, né? O que vai ter lá dentro do neurônio? Falei muito da parte fisiológica, anatômica na outra aula, né? E agora aqui a gente está trazendo a questão mais relacionada. Eu até toquei nesse assunto, né, na aula passada, mas aqui a gente já vai direto para ele, né? Que é o pigmento ocre, relacionado à atividade mental e atitude do espírito, né? O que é esse pigmento ocre? São as atividades dentro, né, do neurônio, que acaba ali trazendo essa substância de cor meio ocre, né? E nos livros do André Luiz ele coloca, e ela está ligada à nossa, é como se fosse uma substância de fixação do nosso espírito no corpo físico. E quanto mais a gente se torna materialista, mais nós temos
esse pigmento, né, dentro do nosso neurônio, e ele vai trazendo essa fixação, né, do nosso espírito ao corpo físico. Então, ele até relata nos livros que muitas vezes nos desencarne é mais difícil, né, quando a pessoa tem muito, né, muito materialista, muito ligado à matéria, a dificuldade de fazer o desligamento do corpo físico. E temos aqui, e ele vai aumentando também esse pigmento ópio à medida que a gente vai amadurecendo enquanto pessoa no corpo físico, envelhecendo, né? O corpúsculo de Lewis são descritos como alimento psíquico renovador durante o sono. Ele associa, né, nos livros também, André Luiz, desse corpúsculo de Lewis como se fosse a nossa energia vital, né? Seria o prana. E aí, à medida que a gente vai descansando, né, dormindo melhor, cuidando da alimentação, de toda a nossa qualidade de vida aqui encarnados, a gente conserva, não só conserva, como reabastece, né? Porque a energia vital, a gente está o tempo todo movimentando ela, ela não fica parada. Então, a gente doa e repõe, doa e recebe. Às vezes, a gente desequilibra nesse movimento de dar e receber da energia vital. Quando a gente doa demais e não repõe, obviamente a gente vai sentir isso, né? E a gente sente, cada um do seu jeito, mas a gente vai sentir em fraqueza, em dificuldades de várias formas, pode até chegar a vir adensar o corpo físico, né? Essa falta de energia, em forma de algum tipo de doença, né? Então, segundo André Luiz, o repouso físico é um momento de recarga espiritual, permitindo a restauração das células cerebrais pela respiração e influência do corpo espiritual. O pigmento ópio seria chamado no mundo espiritual como fator de fixação influenciado pelo grau de renovação e abertura mental das pessoas. Então, sim, a forma, a postura, o pensamento, a forma como você lida com a sua vida, com a sua encarnação, com a espiritualidade, vai influenciar em tudo isso que eu estou falando, tanto na quantidade da, da energia vital, o equilíbrio entre dar e receber dessa energia vital, quanto a quantidade de pigmento ópio no corpo, né, nos nossos neurônios, no nosso cérebro. Então, as nossas decisões, de novo, elas são muito importantes nesse processo. Tá? Pode passar. E o cérebro no plano espiritual, como é que ele se manifesta, como é que ele fica? Vamos ver. Pode passar. Então, o cérebro perispiritual, né? Como é que ele se manifesta? Então, as entidades desencarnadas mantêm uma estrutura cerebral no perispírito, com aparência semelhante ao cérebro físico. Então, quando a gente desencarna, que vai para o outro lado, que vai ao nosso perispírito, né? E o nosso cérebro vai, né, no perispírito. Então, a nossa estrutura cerebral, ela vai junto, né? Com aparência semelhante ao nosso cérebro aqui, físico. A diferença está na substância mais sutil e no ritmo vibratório. Então, o cérebro ele vai, mas ele vai diferente, assim como nosso corpo, né? Vai o nosso perispírito e aí ele é muito plástico, né? Ele é moldado, né? Da forma como quiser, né? Na verdade, né? Então, muitas vezes a gente desencarna com essa aparência que a gente tem hoje. Às vezes a pessoa desencarna muito velhinha, né? Assim, muito de idade. E aí, quando vai para o plano espiritual, ela assume um corpo mais novo, reconstitui todas as células, tudo aquilo que estava desgastado. Isso, essa plasticidade do nosso perispírito. Então, o cérebro também tem essa plasticidade do outro lado, né? Ele acaba tendo substâncias mais sutis e um ritmo diferente de vibração. Então, a luz no cérebro espiritual. Então, zonas associadas como lóbulo frontal, os lobos frontais, brilham mais intensamente, sugere ligação com pensamentos mais elevados. Então, quando a gente está no mundo espiritual,
ele vai ser mais brilhoso, né? Assim como na foto aí, nessa imagem que eu trouxe para vocês. Então, ele brilha com mais intensidade. E isso sugere que a gente está num ambiente mais elevado, mais sutil, então provavelmente a gente vai estar, né, vibrando da mesma forma. Partes ligadas à ação e ao instinto, como a medula espinhal, são mais opacas, indicam menor atividade consciente. Então, aquela parte lá que eu falei do cérebro reptiliano, né, das nossas partes mais instintivas, elas são mais apagadas, né? Então, apaga-se essa parte, né, essas áreas, o que fica mais iluminado são os nossos processos mentais mais elevados. Pode passar. Então, o cérebro pode adoecer mesmo após a morte, né? Eu queria ter feito essa pergunta depois ter colocado a resposta, mas aí já está a resposta. Sim, né? Então, o cérebro ele pode adoecer mesmo após a morte. Segundo a espiritualidade, a desordem mental e emocional pode desequilibrar o cérebro espiritual. Então, emoções negativas como ódio, tristeza crônica ou vingança causam distúrbios que lembram doenças mentais. Então, o tipo de vida afeta o perispírito. Então, assim, quando a pessoa desencarna, né, que não vai para o astral superior, que passou a vida inteira, né, alimentando esses sentimentos de ódio, tristeza crônica, vingança, medo, raiva, todos esses sentimentos que a vibração, né, a frequência vibratória é muito baixa, mas ela é mais baixa do que a vibração da Terra, do planeta Terra, né? Quando a pessoa fica sempre ali, naquela vibração, como é que ela vai desencarnar? Da mesma forma como ela estava aqui, né? Vibrando no mesmo nível, com a mesma intensidade, e aí passa para o outro lado com o perispírito, né? Dessa forma. E aí o cérebro, da mesma maneira, vai estar conectado a essas energias. Então, o que vocês acham? Uma pessoa que desencarna desse jeito, ela não vai para o astral superior, né? Provavelmente ela vai passar por um tempo, até que ela tenha despertar de consciência, ou ela vai estar numa zona mais profunda, como um umbral, ou um astral intermediário, mas não vai passar o superior de imediato, né? Até que ela que tenha se despertar da consciência, né? Então, o estilo de vida de encarnado determina a densidade do corpo espiritual. Vidas mais equilibradas, altruístas, né? O perispírito fica mais leve, mais luminoso. Vidas mais marcadas pelo egoísmo e a crueldade, o perispírito fica denso e escurecido. O cérebro espiritual e a obsessão, né? A sintonia mental entre o encarnado e o desencarnado permite o fenômeno da obsessão. Ambos podem estar em desarmonia semelhante, ligados por culpas e ressentimentos do passado. A mente desce para os níveis instintivos, deixando agir com consciência e vontade. Então, assim, aquela velha máxima, né, de que, eu estou com um obsessor, nossa, eu sou vítima. Não é bem assim, né? Existe uma sintonia, né? Existe uma vibração sintônica entre o espírito que está ali, né? De alguma forma te obsediando, ou ali querendo buscar alguma coisa, ou rever alguma coisa, se vingar, enfim. Mas existe essa sintonia. O que é interessante? Quando a gente trabalha na apometria, quando a gente vai dar passividade, né, para os irmãos que estão precisando falar. E ontem eu assisti uma live, né? Eu assisti uma live ontem de ela é apômetra também, de uma moça chamada Gabi. O Instagram dela é Gabi Rubi. Ela trabalha de sagrado feminino, ela faz vários trabalhos e ela é apômetra. E aí ontem ela estava falando sobre isso, né? Que, na verdade, nos trabalhos de desobsessão, de apometria, os espíritos, né, os obsessores, eles querem falar. Muitas vezes eles só querem ser ouvidos, eles querem contar a história, o que eles passaram, o que aconteceu, né? Por que eles estão naquele lugar, por que eles estão naquele estado. E aí vem de todas as formas, né? Essa fala, vem com muita raiva, vem ameaçando, vem de várias maneiras, né? Desde aqueles que estão sofrendo profundamente,
por não querer estar naquele estado, até aqueles que realmente querem vingança a qualquer custo, né? Mas, no fundo, o que eles querem é falar, né? A maioria deles, né? Poucos não querem, poucos ficam realmente dentro do processo mental deles e não falam. Mas até nesse, calma, deixa eu só concluir esse pensamento. O que acontece? Quando a gente vai trabalhar, né, lá no trabalho de obsessão, até para esses espíritos chegarem e se manifestarem, eles precisam da nossa sintonia. Então, a gente precisa sintonizar. A gente desce, né, a nossa vibração para ficar mais próximo deles, para que eles possam se manifestar. Mas, ao mesmo tempo que a gente desce a vibração, não é que a gente desce, a vibração desce para que a gente sintonize, mas a nossa intenção e a nossa vontade é de amorosidade. Então, a gente tem que ter um trabalho muito forte para, ao mesmo tempo que a gente desce a vibração para que ele sintonize, para que eles tenham essa sintonia, a gente tem que manter também a nossa vontade, o nosso pensamento em vibrações elevadas. Olha que coisa mais complexa, né? Então, a gente abate a vibração, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar com muita amorosidade, muito carinho, muita paciência, nessa postura de intencionar coisas positivas para eles, né, no caso. Pode tocar. Entre ciência e espiritualidade. Então, continuando aqui, o Espiritismo afirma que, agora eu vou falar da pineal, tá? Que a pineal é o principal elo entre espírito e corpo físico. Então, a ciência ainda não pode confirmar essas hipóteses, mas pesquisas recentes começam a lançar luz sobre essa pequena e misteriosa glândula. Entende? A espiritualidade, o espiritismo, ele já traz a importância da pineal. A ciência ainda está nesse caminho. Mesmo sem conclusões definitivas, os estudos sugerem que a pineal pode ser uma ponte real entre a biologia e o que chamamos de espiritualidade. Olha o tamanhozinho da pineal ali nessa foto, tá? E ela fica bem, se você pegar aqui, fizer traçar uma linha daqui para cá, né? E daqui, ela fica mais ou menos aqui, só que lá no meio do nosso cérebro, né? Pode ficar. Então, o que é a pineal? O que é a glândula pineal? A pineal é uma pequena estrutura no centro do cérebro, do tamanho de um grão de arroz. Localiza-se no diencéfalo, uma área profunda do encéfalo. Na medicina, ela é conhecida por regular os ciclos do sono e da vigília, por meio da produção de melatonina, um hormônio que atua no nosso relógio biológico. Então, só para vocês fazer esse link, por que que nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes, a gente deixa uma luz de penumbra, né? Não apaga tudo, né? Mas também não deixa todas as luzes acesas no momento, né? Tem a questão da energia vital, que ela é mais perceptível, né? Com a luz da penumbra, e tem a questão da ativação da pineal. Então, quando a gente diminui a luminosidade, o nosso corpo automaticamente vai começar a produzir a melatonina. Isso quer dizer que a nossa pineal está sendo ativada naquele momento. Então, por isso que a gente diminui a luminosidade. E por isso também que à noite é aconselhável as pessoas que não conseguem dormir com a luz apagada, pelo menos colocar uma luz mais fraca, né? Uma luminosidade mais fraca para você conseguir dormir. Porque o nosso corpo, desde o momento em que você deita, fecha os olhos, apaga a luz e vai deitar para dormir, ele leva meia hora, 30 minutos, para o seu corpo começar a produzir a melatonina, que você entrar no sono profundo. Então, ela é, né, a pineal, uma glândula entre dois mundos. Mas, para muitas tradições espiritualistas, a pineal é muito mais do que isso. A Descartes, ela é uma morada da alma. Em tradições orientais, está ligada à percepção espiritual e aos chakras.
e no espiritismo kardecista é vista como principal elo entre o corpo físico e o espírito. Então, a visão de André Luiz, que a partir dos livros psicografados por Chico Xavier, né, ele propõe que a pineal é a glândula da vida mental. Ela atua como ponte entre o cérebro e a consciência espiritual, controla as nossas emoções e sentimentos, né, mediúnicos, é o laboratório psíquico mais importante do corpo. Essas ideias aparecem com destaque em obras dos missionários da luz, No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, anos antes da ciência descobrir a melatonina. André Luiz já falava da pineal, que ela secretava hormônios psíquicos que regulavam o estado mental e emocional. Hoje, os estudos mostram que a melatonina pode influenciar na depressão, distúrbios de humor, na esquizofrenia e demências como Alzheimer. Então, e a melatonina, muitas vezes, ela é usada até para facilitar o sono, né? As pessoas que têm dificuldade para dormir, muitas vezes usam da melatonina para entrar, como o nosso corpo ele tem esse tempo, né, esse delay, até conseguir liberar a melatonina suficiente no corpo, algumas pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, né? Elas tomam a melatonina para poder, já ingerindo esse hormônio, para que o corpo comece a absorver e dormir mais rápido, né? Seria essa a intenção. Pode passar. Então, a pineal, consciência e espiritualidade, segundo André Luiz, a pineal também está ligada à percepção de tempo, ordenação das memórias e aos estados de meditação e transe espiritual. Ele descreve o cérebro como composto em três partes, a gente já viu, né? O instintivo, motor e o racional espiritual, né? Aqui ele fala, é a mesma coisa que eu já falei lá atrás, e a pineal no centro do corpo e do espírito. Então, a pineal seria essa glândula, essa glândula que está no meio desses três andares, vamos dizer assim, ela fica ali num lugar central. Ela, além de estar no coração do cérebro, também parece ocupar um lugar central no diálogo entre corpo, mente e espírito. Então, essa trilogia, corpo, mente e espírito, ela também ela é vista, né, em processos psicológicos, quando a gente fala mente, sentimento e ação. Então, a gente pode pensar muito nessa questão do equilíbrio dessa sintonia, dessa trilogia, né? Então, quando a gente fala em estados psicológicos, a gente sempre pensa assim, que uma coerência psíquica é quando a gente consegue conversar do que pensa, e o que sente e o que faz. Se essas três coisas não se conversam, a gente tem um desequilíbrio psíquico muito grande. E aí, trazendo aqui para uma analogia, né, essa parte do corpo, mente e espírito, da mesma forma, quando a gente tem um desequilíbrio muito grande do corpo, mente, espírito, eles não se conversam, eles não estão conectados, aqui também a gente vai ter um desequilíbrio muito grande. Então, a ciência tem avançado em comprovar seu papel no sistema pineal, né, no papel no sistema endócrino e no ritmo biológico. Já a espiritualidade kardecista vai além. Considera que a pineal é um ponto de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Pode passar. Tá, mas o que a ciência diz? Eu estou fazendo sempre esse link, né? A ciência moderna confirma que a pineal é parte essencial do sistema neuroendócrino. Gente, essa parte dos hormônios, ela é muito importante para o nosso funcionamento, tanto físico quanto espiritual, né? Participa da regulação de vários hormônios, como cortisol, prolactina, vasopressina, hormônio do crescimento, entre outros, né? Atua na regulação do ciclo do sono, vigília, temperatura corporal, da alimentação e até do comportamento sexual. É sensível a hormônios sexuais como a progesterona e a testosterona, mesmo quando desconectada dos restantes do sistema nervoso central. Sua principal substância ativa, a melatonina, tem efeitos imunológicos, cardiovasculares e até sobre a fertilidade. Níveis de melatonina caem com a idade, o que pode afetar o sono, a imunidade e até o metabolismo ósseo. E isso a gente vê muitas vezes quando
as pessoas vão ficando mais idosas, né? Mais velhas, vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo, né? E se entra na menopausa, a gente vê essa diminuição e vai afetando, né? Tanto a questão, quando ele fala aqui da temperatura corporal, né? Quanto a questão do sono, né? Do comportamento sexual, da libido. Então, tudo isso vai sendo afetado com a diminuição da melatonina. E ela é produzida pela pineal. Pode passar. E o Espiritismo, mais uma vez aqui, né? Como é que ele descreve, né? Como é que Chico Xavier descreve a pineal? É um pequenino sol azulado que influencia todas as outras glândulas do corpo. O centro que controla o mundo emotivo e interfere o comportamento sexual. O órgão que segrega hormônios psíquicos, antecipando em décadas o conceito da melatonina, né? Ele antecipou um freio natural à sexualidade durante a infância, ideia que só mais tarde seria confirmada por estudos científicos sobre puberdade e melatonina. Aí seriam estudos mais aprofundados sobre essa parte, né? Pode passar. Então, quando a gente medita, né, e ativa a pineal, será que é ativa, né, espiritualidade, meditação? Então, 4 estudos científicos sugerem que a pineal responde à prática da meditação espiritual. Então, ela é ativada durante a meditação religiosa, e a gente faz muito isso lá na fraternidade, e a gente precisa trazer também esse hábito para a nossa vida. A meditação, ela é um momento em que você começa a, né, não só estimular a pineal, que vai produzir a melatonina, né, vai fazer tudo isso que eu falei até agora, né, e meditar, as pessoas que têm dificuldade de meditar, não é aquela meditação só de sentar e ficar lá, não vou pensar em nada, porque primeiro que a gente não tem muita dificuldade. Tem aquelas pessoas que conseguem, eu não consigo ficar sentada não pensando em nada, né? Mas, mesmo as pessoas que pensam muito, que têm a mente muito agitada, né? A ideia é não brigar com os pensamentos, deixa ele vir e ir embora. Aí você pode fazer o simbolismo de colocar o pensamento numa nuvem, uma folha em cima de uma folha num rio, e deixar ir embora, e você vai meditando. As meditações guiadas, elas são interessantes para quem tem dificuldade, mas tem a meditação ativa, e uma caminhada que você faz, por exemplo, no parque, num lugar, né, aberto, isso, e aí à medida que você vai caminhando e olhando o que está à volta, isso é meditação ativa. Você está fazendo algo que você gosta, está naquela questão, naquele flow, né? Entregue a uma atividade prazerosa, isso é meditação ativa também. Então, meditar é muito mais do que só sentar e tentar lá não pensar em nada, né? Então, a meditação também eleva os níveis de melatonina durante a prática, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, é mais estimulada por práticas que envolvem conexão espiritual do que por simples relaxamento. Por isso que eu falei que é importante a gente tentar trazer esse hábito da meditação ativa, guiada, ou essa tradicional né, de parar aquele minutinho. E ela é importante entrar na nossa prática do dia a dia mesmo, né? A flor de lótus e a ponte entre dois mundos, ela é conhecida dessa forma, né? E aí eles é descrita dessa forma também nesses livros aí, né? No livro Dicionário da Luz, descreve a pineal de um médium em transe como uma flor de lótus radiante. Pode passar. E aí, o Espiritismo afirma que a pineal principal, como já falei isso, o espírito e o corpo, a ciência ainda não pode confirmar essas hipóteses, mas as pesquisas recentes começam a lançar luz sobre essa pequena e misteriosa glândula. Mesmo sem conclusões definitivas, os estudos sugerem que a pineal pode ser uma fonte real entre a biologia e o que chamamos de espiritualidade. Beleza, vamos lá. Tá. Vamos lá. A Bélia, eu falei que não ia dar tempo, vai dar tempo. Vamos lá. São cristais de apatita, né? Eu nunca tinha ouvido falar até estudar a prova de vocês, tá?
Dentro da glândula pineal, pesquisadores observaram pequenas estruturas chamadas acérvulos. Essas são compostas de sais de cálcio e fósforo, principais cristais de hidroxiapatita, o mesmo material encontrado nos ossos e nos dentes. Esses cristais se acumulam com o tempo e variam de pessoa para pessoa. Alguns chegam a medir 600 micrômetros de diâmetro e apresentam formatos curiosos, como se fossem amoras calcificadas, organizadas em camadas concêntricas, como se fossem anéis de crescimento. Vamos ver para que elas servem, né? Que elas servem, esses cristais servem. Então, o que a ciência descobriu? Que esses cristais aparecem com mais frequência em pessoas mais velhas, mas não em todas. Eles ficam no meio das células da pineal e de muitos nervos fininhos que chegam até eles. A ciência ainda não sabe ao certo por que esses cristais se formam, mas já se estuda se eles têm ligação com doenças como Alzheimer e esquizofrenia. Alguns pesquisadores acham que quanto mais cristalizada a pineal, menor pode ser a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, mas isso ainda está sendo estudado. Então, existem, né, fumaças a respeito disso. E aí, a espiritualidade vê isso como? Do ponto de vista espiritualista, esses cristais são interpretados como estruturas que favoreciam a sensibilidade da pineal e energias sutis. Segundo essas perspectivas, a presença dos cristais de apatita poderia atuar como amplificador ou um tradutor vibracional, facilitando a captação de informações do mundo espiritual durante estados mediúnicos ou experiências espirituais profundas. Então, enquanto a ciência observa como, né, assim, observa como algo que pode ser negativo, né? A espiritualidade, né? A espiritualidade através dos livros, né? Mostra que pode ser algo muito positivo, inclusive, né? Que amplia, né? A questão da vibração, facilita, né? A captação de informações do mundo espiritual. Pode passar. E aí, assim, esse aí é um dos últimos slides, se eu não me engano. Tem mais alguma dele? Depois desse tem mais algum? Eu não lembro. Esse é o último, Paty. É o último, né? Tá. E Então, o que eu trouxe de informação aqui para a gente pensar, né? A psicofarmacologia, né? Então, hoje a gente vive um momento muito peculiar, né, da nossa sociedade, onde as pessoas, a maioria das pessoas, eu diria, né, elas procuram alívio rápido para as dores, né? E até hoje eu também estava falando sobre isso com outra pessoa, que como é que o remédio, né, os remédios controlados atuam no nosso emocional, né? Eles são necessários, em alguns casos eles são necessários, mas se eles estão ingeridos em excesso, eles trazem emocionalmente um adormecimento, né? Uma sensação de torpor. Então, assim, se eu sinto uma dor, eu vou querer tomar remédio para passar aquela dor, né? Eu quero me livrar da dor. E aí é como qualquer doença, qualquer dor que você sinta, você toma um remédio, você melhora a dor, mas você não vai na causa. E aí passou o efeito do remédio, a dor vai voltar se você não for cuidar da causa. Da mesma forma, os remédios controlados, eles atuam dessa forma. Eles vão diminuir a dor emocional, a dor psíquica, mas não vai atuar na causa. Então, o que faria você atuar na causa? Ir atrás de trabalhar as questões que estão gerando aquela dor, né? O que gerou aquela dor psíquica e emocional? Então, trabalhar isso, buscar ajuda nesse sentido, faz com que você vá na origem do problema e não fique apenas tratando os sintomas, né? Então, a psicofarmacologia tem demonstrado que as drogas neuropilépticas, como a cloropromazina,
levomepromazina e outras, bloqueiam seletivamente a transmissão dos impulsos aferentes ao sistema reticular ativador. Seu efeito mais importante e o antipsicótico. Isso poderia explicar a ruptura das simbioses observadas no caso obsessivos de natureza mediúnica, pois, ao modificarem o tônus do sistema nervoso central, impediriam a atuação de entidades obsessoras? Será que isso aconteceria? A superatividade das vias neurais de dopamina, no nível de sistema límbico cerebral importante na patogenia da esquizofrenia, o receptor mais importante dessas vias e o receptor, enfim, né? Aí está falando de forma bem assim, né? É difícil assim, até de entender, mas o que ele está querendo dizer? Que o excesso de remédio, ele diminui a ativação, né, desses processos mentais. Então, ele pode atuar, inclusive, nesses cristais que ficam dentro da pineal, né? Cristaliza. Ele impede, na verdade, ele impede que a pineal funcione da forma como ela deve funcionar. Então, inibe o processo, vamos dizer, mediúnico. Ele diminui, à medida que os cristais lá dentro eles vai amplificar para você receber mais informações, né? O excesso de remédio controlado, dessas substâncias mais pesadas, ela vai criando em volta da pineal uma certa estrutura mais robusta, mais densa, em que dificulta que ela seja potencializada, que ela funcione da melhor forma possível. Aqui está numa forma mais técnica, né? Falando, mas o que esse slide que eu trouxe? Para chamar a atenção sobre isso, né? Sobre a mediunidade e o excesso de medicação. Como eu disse anteriormente, é preciso, em muitos casos, tomar medicação controlada para você parar de sentir dor e tratar a causa da dor. Porque quando você sente muita dor, seja ela física, emocional ou psíquica, você não tem condições de buscar causa. Você precisa diminuir ou controlar essa dor para até minimamente você conseguir buscar a ajuda para aquela causa, né? A causa daquele problema. Então, tudo certo até esse ponto. O que não é legal, o que não é aconselhável é o excesso. Então, o excesso, ele vai trazer, né? Essas questões de inibir questões do processo mediúnico. E aqui não diminui a atuação de entidades obsessoras, né? Eu responderia que aqui não, mas diminui o processo mediúnico como um todo. E aí, como você fica mais na matéria, né, com pouco acesso às informações espirituais, talvez você se sintonize mais ainda com energias mais densas. Né? Bom, pessoal, era isso. Eu termino aqui. Querem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ficou algo pouco esclarecido? Precisa, ou que vocês têm interesse de trocar ideias? Eu também estou aqui aprendendo com vocês. Eu não sei tudo, não, tá? Estou aqui, tanto é que eu falei para vocês, teve coisa que eu fui estudar para dar aula para vocês que eu não conhecia, não tinha escutado falar também. Então, remédio para TDAH, ele aí é muita questão de dosagem, tá? E tempo de duração do uso da medicação. Mas o remédio para o TDAH, ele tem uma função, né? Muito importante que vai atuar na questão da concentração, do aprendizado. Então, ele é importante. A pessoa, é isso que eu falei, assim, quando a pessoa é diagnosticada com alguma questão, algum transtorno que precisa da medicação, ela tem que usar a medicação. O que não é aconselhável é o excesso. Então, ok, tem TDAH, usa medicação, mas precisa também entender como você funciona em relação ao TDAH. Como é que esse TDAH
está atuando na sua vida? O que que ele te impede de fazer? Ah, ele me impede de estudar, ele me impede de fazer uma atividade até o final, porque fica muito, né, disperso. Então, você precisa daquela medicação para te ajudar nisso, entende? Então, a gente tem que estar sempre avaliando o que que aquele problema que a gente tem impacta no nosso funcionamento e na nossa vida, beleza? Mas sendo acompanhado de uma forma correta pelo médico, pelo psiquiatra, e cuidando dessas outras questões, com a dosagem certa, não vai prejudicar, tá? O que eu falei foi do excesso. O excesso realmente ele pode vir a prejudicar. Mais alguma dúvida? Não? Podemos, então, encerrar um pouquinho mais cedo hoje? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir que vocês novamente fechem os olhos, pedindo aos nossos mentores que essas informações possam ter servido não só aos presentes aqui, né, na aula, do lado físico, mas também do lado espiritual. Percebo que teve muitos outros irmãos também ouvindo e assistindo conosco. Que eles possam receber essas informações, que possa ser útil a cada um de nós, né, da melhor forma possível. E agradeço a todos os nossos mentores, a cúpula espiritual da nossa casa, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da troca, de poder ter, né, essa consciência de que estamos nesse caminho evolutivo e pedir, né, as bênçãos dos nossos mentores, do nosso Cristo amado, da nossa mãe querida, que essas bênçãos possam ser derramadas sobre nós, sobre nossa caminhada evolutiva, que possamos estar cada vez mais voltados para esse despertar de consciência, para essa evolução do nosso espírito, entendendo que essa vida que estamos vivendo aqui hoje, agora, é apenas um pedaço do nosso caminho. Que nosso caminho é muito mais do que isso, que fomos muito mais do que somos e ainda seremos muito mais. E que possamos resgatar, nos religar com o melhor de nós, todo dia, um pouco. E que, com o coração cheio de gratidão, peço permissão para encerrar essa aula, com muito amor, muita paz e muita alegria no nosso coração. Boa Muito noite a bom, Padre. todos. Obrigada.